Então vamos trabalhar, né? Mais um episódio, primeira temporada. Aqui do meu lado, sempre, Nicolau Ramalho, da empresa NoLeak e da Mr. Turing. Isso. Ok? Eu, Ítalo Pinha, da empresa I8T. E agora a gente recebe um recifense, diretor de Beyond da Claro e CNO, depois ele explica melhor esse CNO, da US Story. Recebemos o Rodrigo Assad. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Ítalo. Obrigado, Nicolau. A gente perguntou para você agora há pouco se tu era um arquiteto em segurança, porque a gente já sabe, a priori, que o brasileiro só se preocupa em segurança quando a casa cai. E eu vi sua aula, e assim, eu sei que a gente tem o Nicolau deve ter tanto a perguntar sobre a Claro, sobre o seu cargo, sobre esse momento que você está vivendo na Claro, mas eu também tenho inúmeras perguntas sobre segurança, que é onde a gente só dá atenção quando alguma coisa de mal, de ruim acontece. É o quê? Uma vocação do brasileiro, do empresário brasileiro? Cara, eu brinco muito, né, quando a gente fala de segurança de sistemas, né, a gente lê nos livros, inclusive, e isso tem um lado do professor aí falando agora, você pega nos livros e a gente vê que o exemplo, quando você fala dos requisitos não funcionais, segurança é um requisito não funcional, né, segurança e performance. E aí eu brinco muito na aula e digo assim, cara, sabe por que é não funcional? Porque assim, eles não funcionam. Então, o brasileiro, ele ignora simplesmente a existência de segurança de sistemas, ele faz o software de qualquer jeito, ele quer chegar logo à produção, e aí isso traz para a gente algumas complicações, que no final das contas é o barato que sai caro, né? Você dentro da Claro hoje, quais são suas atuações? A sua empresa, ela era totalmente focada em segurança? Não, na verdade, eu trabalhei com segurança durante muito tempo, comecei na minha graduação com segurança. Comecei a trabalhar porque hackearam o servidor que eu administrava, aí eu disse, cara, eu vou pegar sempre na tragédia, né, Rodrigo? Exatamente. Sempre na tragédia. Bem, não sei se já viu, né? Acho que vou lembrar o nome, Shinomura versus Mitnick, né, a disputa dos dois na internet, e depois eu vi que eu criei uma saga meio Shinomura versus Mitnick, o cara invadiu meu servidor, aí eu de noite ia lá, botava uma armadilha para ele entrava, tirava minha armadilha e botava. É verdade, é verdade que em Vegas tem realmente uma feira de hackers? Defcon, muito legal, cara. Olha, eu vou dizer, a melhor experiência para quem gosta, para um nerd, e o cara que é nerd... Você já foi? Fui. E o pagamento em dinheiro? Cara, o pagamento você entra em dinheiro, o nome ele escreve na hora. O evento é totalmente anárquico. E aí, por exemplo, o pessoal do Departamento de Defesa vai infiltrado lá no meio para capturar. Tem gente que sai presa do evento. Que fantástico. E é muito... E assim, a regra é, ligou seu computador na rede, você pode ser hackeado. Então, se você não quiser, não ligue seu computador, não ligue seu celular, fique fora. Você já foi quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. E ele tem, antes disso, ele tinha um outro evento que era um pouco mais comercial, que era o Black Hat, né? E eles seguem até hoje. Mas esse evento é fantástico, cara. Muito, muito legal. Vale qualquer pessoa aí. Já estou com vontade. Vale a pena. O que a US Story ela entrega? Ela vem do resultado do meu trabalho de pesquisa no doutorado, quando eu comecei a trabalhar ali com segurança, escrita segura de software, e eu administrava a rede do César, que é um instituto de pesquisa em Recife, eu acho que é o maior hoje em dia, e a gente estava ali procurando qual seria a nova fronteira dos desafios tecnológicos, e eu coloquei que armazenar grandes volumes de dados era um problema. Então, o Store vem de você armazena. Ok. E aí a gente criou uma plataforma de armazenamento de dados em cloud, em nuvem, né? E aí a gente foi evoluindo com um portfólio completo de cloud. Hoje em dia a gente faz bilhetagem, orquestração, FinOps, segurança. Depois tem que falar um pouco mais lento, porque eu tenho pouco conhecimento. Então vamos lá. Quais são os serviços que a US Store... A gente começou com armazenamento. Ok. Aí você tem backup de dados, né? Sincronismo de dados. Depois disso a gente veio com movimentação de dados entre nuvens, né? Tanto no on-premises, para a jornada de ida e volta. Aí, o segundo produto que a gente criou é um produto de orquestração de nuvem, né? E aí você começa a orquestrar ambientes híbridos e multi-cloud, então você pode ter várias nuvens conectadas e gerenciadas por essa plataforma. E aí a gente ficou muito bom em billing, a parte financeira, a gente pinta e borda nos sistemas de bilhetagem, contra erro de cobrança e etc. Aí vem o tal do FinOps, né? O que a gente chama hoje em dia. O que seria? Repete? FinOps. Operações, né, em cima de dados financeiros, melhoria, economicidade, etc. Né, os dashboards para isso. E, recentemente, a gente entrou na parte de segurança
com o portfólio de gestão de postura e de security assessment, né, para você entender como é que está a infraestrutura do seu cliente. E essa aproximação tua com a Claro, a ponto de ser o Bion deles? Então, nessa história, né, de uma empresa tão, né, bem estruturada. Aí é bom contar um pouco da história. A Claro, ela é uma holding, é uma grande umbrella, né? Ok. Embaixo dela você tem as 3 grandes marcas, a NET e a Claro, que estão mais fundidas, né? Ou seja, hoje em dia a TV, né, é Claro, né, mas não é mais NET, a banda larga já é Claro. Então você fundiu a Claro e a NET, elas já estão mais mais unidas. E a decisão foi trabalhar com a Embratel como o braço B2B, o braço de IT. A Embratel é o braço de go-to-market para atingir o mercado PME, né? Quer dizer, PME não, medium business e grandes... Desculpa, qual que é a relação? Isso aí eu vou fazer uma pergunta, me colocar na posição leiga, 3 vezes, leiga, né? A Embratel com a Claro, qual que é a relação? Elas pertencem ao mesmo grupo econômico, ok? Tá? Todas têm o mesmo dono. Certo. Há algum tempo atrás você tinha 3 grandes marcas, e aí para baixo foi uma série de outros CNPJs, mas você tinha 3 grandes A Embratel marcas. já foi uma estatal, hoje não é mais? Já foi uma estatal, foi privatizada, foi comprada por uma empresa americana, depois foi comprada pela Claro. Ok. E aí a Embratel hoje, ela continua ainda com alguns produtos que você deve lembrar aqui, que a gente deve lembrar, o longa distância, interconexão de dados, perfeito. Da Embratel, está no DNA da empresa. E ela também está entrando e se posicionando muito na área de soluções digitais e na vertical de IT, ou seja, de ser está posicionado nessa posição, na posição de IT, soluções digitais, você vai encontrar 7 BUs, mais ou menos, business units, né, mais bem definidas. Cloud, Omnichannel, fábrica de software, segurança, meu Deus, deixa eu lembrar aqui. Vou ficar te devendo as outras três. Não, sim, tudo bem. Então, ela tem essas BUs. Quando começou a BU de cloud, né, foi quando o governo brasileiro começou aquele processo lá atrás de jornada para a nuvem. Né? Foi um grande impulsionador para isso, foi o governo brasileiro. E aí saiu um contrato que exigia uma plataforma como a que eu tinha. Né? E eu era um cara brasileiro que foi sabatinado com certeza e muito bem sabatinado, né? Cara, foi um dia e meio de sabatina com demonstração, com o pessoal vendo na sala, os concorrentes. Só que a vantagem é que a gente era uma empresa nacional. O que é a vantagem de ser uma empresa nacional? Qualquer nova feature que você dependesse de uma multinacional ia demorar uma eternidade. Eu acho que o Nicolau conhece essa história. Ele passou comigo na jornada, já eu como Bion e ele agora como Knowlic, ele viu isso acontecendo na prática. Um cliente que a gente está trabalhando. Então, para a gente era muito rápido fazer as coisas, né? E até hoje é muito rápido. E a gente fala português, então o cara tem uma dúvida, pede, ele não precisa botar numa sala em inglês que tem um tradutor, que o cara está lá do outro lado e é um indiano que fala inglês mais ou menos e tal. Você fala inglês, porque sua linguagem técnica já é inglês. Eu falo inglês, para mim não é problema, mas sim, às vezes para os clientes, né, aquilo que eles querem pedir é um problema. Sim. Então, a gente ficou muito rápido nesse negócio, ganhamos esse contrato, foi um contrato de algumas dezenas de milhões de reais, e isso gera, sementeia a Embratel como, que era o projeto e está se tornando até 2025, se tornar o Trusted Advisor em Cloud Computing no Brasil. E agora, storage dentro da cloud, da Claro. Na verdade, tem orquestração, tem storage, tem todos esses produtos estão lá dentro. Todos os produtos da iOS vão para a Claro ou somente alguns? Veja, todos pertencem à Claro, depois que eles compraram. Sim, mas eles vão explorar eles exploram de acordo... tem alguns produtos que estão no Brasil, outros estão no México, outros estão na Colômbia, e aí a gente... Eles têm o direito de explorar. Tem o direito de explorar. Internamente, tem uma regra, né? Tem que rentabilizar, senão eu tenho que pagar no final das contas o salário de todo mundo. Sim. Mas para fora, para o mercado, tem uma tabela de preço definida, né? E aí eu, como MuleStore, recebo e a gente continua crescendo o produto. Então, esse é o meu papel como MuleStore. Quando a MuleStore foi comprada, né, efetivamente em novembro de 22, um pouquinho antes, na verdade, né, já tinha um processo de transição, eu recebi o convite para assumir o Bion. O Bion é o hub de inovações da Claro. Né? Tudo que é inovação passa por ti. Aqui no Brasil, passa pelo meu time. A gente conversou antes de entrar, a sua vocação de professor vai continuar lá? Cara, eu estou me mantendo como professor.
quero me manter como professor, eu gosto, como eu estava falando, assim, algo que me faz bem, desopila a cabeça. Sim. Então, eu pretendo continuar como professor até onde ensinando inovação lá dentro. Estou ensinando, inclusive esse semestre eu estou ofertando a disciplina de inovação. Que bacana. E vou trazer, obviamente, vou contar muito com os parceiros ali para, na prática, fazer uma disciplina até mais densa para os alunos, para mostrar para eles realidade mais complexa. De todos os produtos que a UES possui, que hoje estão à disposição da Claro, quais deles possuem maior risco em segurança? Que é nativo, que é impossível desvencilhar uma coisa com a outra? Essa é uma pergunta extremamente interessante. Todo produto, independente de ser da minha empresa ou de outra, que trabalhe com credencial de usuários, que tenham credenciais com permissão de administração, que possa deletar coisas, ele é um produto de risco. Então, a gente fez um trabalho muito grande de log, de trabalho, de auditoria de código, de separação. Então, por exemplo, se eu te contar que hoje nenhuma credencial fica salva no meu produto, todas elas ficam num cofre e eu não tenho acesso a esse cofre, e isso acontece totalmente dinâmico em tempo de execução, e essas credenciais trocam, todo um trabalho de policy em cloud, que tem a ver com, por exemplo, agora com IA, né? A questão de você, como é que você vai engaiolar a IA para ela não fugir. Então, todo esse trabalho a gente teve que fazer. Fora isso, a gente tem, obviamente, serviços contratados de pentest, né? Então, a cada 3 meses o pessoal tenta invadir mesmo, a pancada é grande. E assim a gente vai indo. A marca é uma marca valiosa, tem uma preocupação grande com a prestação desse serviço. Você tem experiência com tragédias nesse ramo, Rodrigo? Cara, muitas. Bastante. Algumas que eu posso contar, outras que eu posso só mencionar. As que você pode contar, as que você pode mencionar. Cara, eu acho que a que mais me marcou, na verdade foram 2. Uma foi na época da Operação Satyagraha, que era a história do grampo. Acabei sendo acionado de alguma maneira para ajudar ali na definição da instrução normativa, muito mais com um papel consultivo do que efetivamente escrever, mas muito mais técnico falando como é que deveria ser a normatização para isso. E na época da espionagem americana, aí, se você procurar Rodrigo Assad, espionagem americana, vai ver eu depondo na CPI da espionagem. Eu fiquei sabendo disso. E, cara, era engraçado, porque aí mãe de amigo meu via esse negócio, e falou, se afasta dele, esse cara tá depondo na CPI e tal. Como se fosse um elemento, né? E aí, como no caso da CPI, eu fui como professor universitário, né? Na verdade, eles queriam um empresário, mas você não podia convidar. Quer dizer, isso é a minha impressão, né? E eu fui como professor universitário e a gente fez um trabalho ali muito legal. A gente encontrou umas coisas bem interessantes, teve desenrolar de trabalho, teve trabalho de contra-espionagem. Esse foi um momento muito legal. E um que foi quando assim, esse aqui eu não vou meter mesmo, é a história das urnas eletrônicas. Esse eu não quero. Você não quer nem citar? Não tem o menor interesse, cara. Uma vez vai ter eleição, vai ter que auditar. Quer dizer, então se eu perguntar para ti se é seguro ou se não é seguro, você vai pular essa pergunta. Não, eu acho, eu consigo até te responder. Até fazendo uma analogia bem interessante. Imagina você estar aqui na final do Campeonato Paulista, Palmeiras e, sei lá, Corinthians, jogando, estádio lotado. Justamente Palmeiras e Corinthians você vai citar. Lotado, todo mundo vendo, a televisão vendo. Cara, é possível alguém entrar em campo e dar uma facada em algum jogador? É possível. Quantas pessoas vão ver? Vai depender do momento do jogo. Todo mundo vai ver, dependendo do momento, ninguém vai ver. Mas quem está assistindo na televisão, ou seja, você vai ver. Você vai ver, não vai ter como... Essa é a importância do log. Então, assim, se você tiver um sistema que registre os eventos que estão acontecendo e você tiver um processo de auditoria, você pode ter um sistema que não impeça que ocorra, híbrido, mas que você consegue trazer a auditoria. E a auditoria não precisa ser um papel impresso, né? Você só precisa ter Isso é muito antigo em segurança. Quem que está causando, então, Rodrigo? Porque parece que o pessoal está causando com um tema que não é tão complicado de resolver. Ou eu estou ficando maluco? Veja, keep it simple, já dizia Nike, né? Então... Exato. Faltou o último S. Exato. Stupid. Então,
As soluções, normalmente em tecnologia, as melhores são muito simples, né? O que eu acho é que tem uma discussão que transcende a tecnologia, que aí não me cabe entrar e julgar se... Acho que do ponto de vista tecnológico... Seria politicagem, é isso? Você conseguiria fazer o sistema. Agora, como é que vai fazer... Eu já tive algumas conversas com pessoas envolvidas no processo, o sistema ele é bem desenhado. Está bem desenhado. Ele é bem desenhado. Muito bem desenhado. Agora, para cima ele começa... Você, em uma aula que eu assisti tua, você fala que o início no corporativo do problema é o dia que o colaborador é demitido. Né? É ali que começa a porca torcer o rabo. Numa sala de votação, eu não consigo ver uma forma de sabotar uma urna daquela com auditoria de todos os presentes. Então, esse é o ponto. Eu não vou lembrar qual foi o russo que disse, não sei se foi Stalin, eu não vou perder aqui a memória, mas ele disse, o problema não está em quem vota, está em quem conta. Ah, sem sombra de dúvida. Então... sem sombra de dúvida. Então, mas assim, mesmo esses processos, eles são auditáveis, né? É isso que eu quero deixar. Eu, pelo menos, tenho total tranquilidade de que ele é um processo auditável, feito por pessoas sérias, e se acontecer alguma coisa, isso vai naturalmente aparecer em algum lugar. Agora, se as pessoas vão acreditar isso vai, aí eu não entro mais, aí virou muito mais amor do que razão. Do que outra coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta agora pessoal, tá? Eu lembro que quando, eu não vou saber se 10 anos, 12 anos atrás, quando a gente começou a colocar servidores IP, eu tinha um software, um antivírus italiano, ele era altamente atacado assim que eu coloquei voz sobre IP, proxy, voz sobre IP. Aí eu cheguei e descobri o NGFS, New Generation Firewall System. Não sei se você já ouviu falar, com certeza, né? E aí a gente começou a fechar todas as torneiras, proxies, firewall. Hoje tem o streaming. Hoje em dia, eu estou tendo um problema agora na minha empresa, que são os streamings. Eles acessam streamings e o proxy às vezes não entende que é um streaming e libera, tá? Quantos canais quantas vazões eu tenho dentro de uma empresa? Dá para eu fechar todas elas com firewall? É possível isso? Porque eu vivo esse drama já faz uma década. Eu tenho conseguido algumas coisas positivas, mas... De novo, né? A receita de bolo, ela tá aí. Fechar tudo é muito difícil. Quanto maior você fica, mais difícil fica fechar tudo. O segredo é você fazer uma análise de risco bem feita. E aí você identificar quais são os pontos, né, que podem trazer para você o maior impacto no caso de Eu preciso ter um arquiteto dentro da minha empresa? Cara, você precisa ter preocupação. Eu acho que hoje em dia a cultura da preocupação em fazer... Tem uma frase que eu uso, só existe uma maneira de você começar bem feito. Que é? Não existe uma segunda maneira de começar bem feito. Já começar direito. Então, ou você começa direito, ou você vai ter que refazer. Mas qual profissional que eu tenho que obrigatoriamente ter na minha empresa para isso, no mínimo, funcionar razoavelmente? Olha, considerando o futuro, dado que o mundo do futuro é um mundo de DevOps, né? Tá. Você precisa que seus programadores programem direito. Programem direito. Você tem que ter bons programadores. É na programação. Começar, né? O começo, né? O que você está falando, tem que começar. Tem que começar, a menos que você use. Aí, se você for usar software de mercado, aí você compra um software que você faz uma análise e veja, esse cara já foi invadido no último ano 3 vezes, esse outro foi 8, esse aqui foi 10. E aí você vê. Agora, se me permite, eu queria falar um pouquinho de inovação, né? Mergulhando um pouquinho na inovação. Eu acompanho de perto o trabalho do Beyond dentro da Claro, né? O impacto disso dentro da Claro. E para mim fica muito claro o conceito, Assad, de sandbox, né? De caixa de areia. De você inovar dentro daquela caixa de areia. Eu faço até um parêntese aqui, porque tem algumas analogias com caixa de areia, né? Uma delas que eu gosto de usar é de caixa de areia no mundo do tiro, que é o seguinte, olha, você vai fazer a manobra do ferrolho apontando naquela caixa de areia, porque se tiver um disparo acidental, vai ficar só na caixa de areia, então tá tudo certo, ou seja, no risco, acontecendo algo indevido, tá ali.
Um outro conceito é o da caixa de areia para brincar, né? Não, essa caixa de areia no playground aqui, pode brincar, brinca à vontade aqui que você não vai ter erro em relação a isso. Mas voltando, esse conceito de você inovar dentro de um ambiente estruturado, preparado para conseguir inovar, preparado para receber esses processos, na minha visão, ele é crucial para qualquer empresa grande, qualquer corporação conseguir inovar, né? Manter atualizada no mercado. Fala um pouquinho de como é que vocês conseguiram criar as trilhas que vocês criaram de inovação dentro da Claro, mas ainda assim trilhas mais aceleradas, trilhas com segurança, que você vai poder brincar à vontade ou vai poder fazer manobra no ferrolho sem ter um disparo acidental. Fala um pouquinho desse conceito de caixa de areia para vocês lá dentro. Cara, essa pergunta é extremamente interessante, né? Uma das coisas que eu acho que qualquer empresa, seja ela grande, seja pequena, mas que está o segredo do futuro delas, né, da sobrevivência nesse mundo que a gente está, é você conseguir realizar experimentações rápidas de tecnologia. Você tem que ter esteiras muito aceleradas, senão você vai ficar para trás e você vai ser sempre follower. Então, grandes empresas, e a Claro é uma delas, ela tem uma preocupação muito grande em conseguir realizar experimentos rápidos. Porque você tem que... Sabe a história do fail fast? Erre rápido e corrija rápido. Erre rápido e corrija rápido. Você tem que ser assim. Mas eu não tinha essa impressão, Rodrigo. Que interessante. Eles têm essa preocupação, então. Veja, aí pegando um pouco da deixa aqui que foi levantada, né? Você tem que fazer isso para as coisas novas. O teu coração, que é o teu core, você não vai brincar com a tua rede 5G. Sim, você perfeito, não vai brincar com a rede de dados, com a TV. Esse play não está disponível. Só com a inovação que você faz feio. Agora, chegou uma tecnologia nova. Eu preciso experimentar algo novo. Eu preciso detectar algo que seja novo, cara, que eu vejo se vale a pena ou não vale a pena. Você tem que realmente ter uma capacidade de tracionar isso muito rápido. E hoje a gente estava tendo uma discussão bem interessante que assim, a gente está conseguindo executar os experimentos em 30 dias. Então, em 30 dias em média, a gente consegue dizer, essa tecnologia ela é promissora ou não é promissora para resolver este problema. Tá. Depois disso, você vai para uma segunda etapa. E assim, cara, agora eu preciso fazer aqui um MVP, um piloto, uma POC, para ver, né? Aí eu vou ter que me aproximar do meu coração, se for, obviamente, em alguma tecnologia mais para dentro da Claro, ou vou me aproximar do mercado, né, vendendo algo que ainda não tem 100%, vamos dizer assim, pronto dentro do mercado. Então, nessa hora aqui, você precisa de um pouco mais, de um time um pouco mais híbrido, menos técnico, né, continua mantendo o time técnico perto, mas você precisa ter um pessoal de negócios para te ajudar a dar um drive, para ver se aquilo ali... Vai mais quanto tempo aí? Olha, a gente fez um experimento agora que deu muito certo. Muito certo. Você só está trazendo uma notícia boa, né? Coisa sucesso. Eu não posso falar os valores, mas assim, foi acho que recebemos ali parabéns da diretoria, etc. Cara, entre a gente começar o piloto, ter os resultados e tombar ele para a produção, 3 meses. Que incrível. E eu estou falando de produção para aí 13 milhões de pessoas. Que legal. É um negócio que realmente esse fantástico. foi... Então, a gente está conseguindo e mudar paradigmas, mas quando você começa a olhar a pauta das grandes empresas, quando eu começo a falar com os Rodrigo Assades das outras grandes empresas, dos bancos, eles também estão com essa preocupação. De ser rápidos. Tem que ser rápido. Porque senão você vai comprar depois. E aí, quando você está comprando, você está tendo um sócio. Né? E eu não estou falando que você não vai comprar, você vai comprar, pode ser de uma startup, pode ser até de um fornecedor de mercado, mas não é o preço exorbitante que você compra de um produto fechado. Né? Eu vou te dar um exemplo agora de um que a gente fez, cara, era para a TV, o negócio ia ser um derrame assim, se implementasse naquela arquitetura. A gente olhou, sentou, trouxe o fornecedor, os caras vieram da Alemanha, a gente passou a tarde desenhando no quadro, o cara olhou para mim e fez, cara, isso aqui faz sentido. Eu não tenho isso não, isso aqui faz sentido pra cacete pra mim. Me dá um mês aqui que eu volto. Voltou? Voltou, funcionou, cara. A gente agora tá tentando medir a economia que a gente vai ter só com essa sacada. E o cara olhou assim, bicho, isso aqui faz total sentido pro negócio. É isso você está falando de cultura, né? Cultura para inovação. Você até ia falar o cultura ali no meio e mudou para os procedimentos,
Mas isso é a cultura. E numa empresa, numa corporação do tamanho da Claro, claro, ela nesse porte, ela precisa ter processos e procedimentos que ingessem realmente um ou outro ponto, ou todos os processos, né? Por segurança, para conseguir manter o padrão de qualidade, que não seja pela segurança, mas pela qualidade dos seus processos e procedimentos, né? Eu costumo brincar falando que se for pelo olhar de disrupção, de inovação, de fato, o executivo de uma grande corporação, ele erra por fazer a coisa certa. O que eu quero dizer com isso é que ele erra fazendo os manuais, os processos, os procedimentos, ele erra não para a empresa, mas para o mercado, porque ele deixou de inovar, e aí isso entra nessa cultura de inovação. Eu imagino que isso é bastante difícil para você verticalizar isso numa empresa desse porte, né? Como é que você aborda isso? Olha, muita gente faz essa pergunta, cara. E aí, como é que foi? Depois que entrou daí o estoque, você tinha total controle, dezenas de pessoas, caiu num bicho enorme e tal. Cara, eu acho que a empresa estava tão ávida por isso, a empresa estava tão pronta. Claro, estava tão ávida por isso, tão pronta para isso, que eu não senti o impacto. Pelo contrário, eu senti acolhimento, eu senti as pessoas dizendo, cara, a gente quer, vamos experimentar. Ou seja, essas coisas estão acontecendo agora na missão de um homem só, não. Isso foi um monte de gente remando junto, desejando, com propósito, né, querendo. Então, eu acho que as empresas, algumas delas, né, claro, não dá para falar por todas, mas pelo menos algumas que eu andei conversando recentemente, elas ou já estão com a consciência ou já estão maduras, né? Então, eu acho que esse é um processo, cara, que é de sobrevivência. Eu acho que é muito como perto do que você falou aí agora, é uma questão de sobrevivência. As empresas vão ser ambidestras, né? Ela vai ter um lado do cérebro, cara, não vai, olha o coração, olha que eu tenho que estar aqui desse lado, não mexe nisso, você é louco. O outro lado, corre, porra, vai, tem que fazer, vai lá para frente, tem que correr o risco. Então, essa ambidestria é algo que você vê no mercado. Quais desses produtos têm vocação, afinidade com IA? Esse último que eu te falei, que a gente tombou, ele é 100% IA. 100% IA? 100% IA. E você não pode falar um pouquinho pra gente? Só um pouquinho, assim, uma pinceladinha, assim. Cara, veja, quando você senta para olhar, principalmente as grandes consultorias, você olha o mercado, todos eles apontam em 3 grandes vertentes, né, para uso da IA. Um é o atendimento natural. Sim, sem dúvida. O outro é o copilot de desenvolvimento, aceleração no processo de desenvolvimento. E o terceiro é o marketing. Então, isso já inclui interação com o cliente. Então, o que eu posso te dizer é que foi numa dessas linhas e com o resultado... Para você ter uma ideia, foi tão bom o resultado que a gente já levou ao mercado, já estamos para assinar o primeiro contrato. Isso sem fazer exposição de segurança? Isso sem fazer exposição, com SIC, CIT do lado, validando tudo incrível. Inclusive, quinta-feira agora, infelizmente é interno na Claro, eu vou estar num painel só sobre IA e segurança, e eu vou fazer o fechamento do evento e vou falar exatamente sobre defesa. Onde vai ser esse evento? Lá na Claro, mas é um evento interno. Evento interno, tá. E aí é só sobre isso, aí vou falar sobre as questões, como é que a gente toma a decisão do risco, quando é que a gente olhou, como é que a gente engaiolou, como é que a gente prendeu, onde é que a gente viu que tinha problema, né, o que pode trazer, aonde roda, enfim, tem uma série de questões ali que são... Como que a gente faz para assistir o senhor falando, Rodrigo? Cara, esse, infelizmente, eu vou ficar te devendo. Esse já era. Seja aluno da... Seja aluno. Esse não pode. Seja cliente, claro. Olha só, fazendo jabá. Mas eu acho assim, eu tenho falado muito essa questão da IA na Claro, e aí o Bion acabou se misturando muito, né? Porque a gente tinha estruturado uma esteira rápida de experimentação, então a IA colou muito rápido nesse negócio, ao ponto... Só alguns números assim eu posso te falar. A gente tem, cara, algumas centenas de casos de uso de IA dentro da Claro já mapeados. Centenas, no plural. Dessas centenas, a gente selecionou 81. Desses 81, a gente priorizou 37. Linda. Isso dá um ganho operacional absurdo. E a gente... O que é legal é que os próprios fornecedores de tecnologia, né, eles olham para a gente, cara, vocês estão um passo à frente. Agora, isso que você está comentando, você está olhando para dentro.
então, esse impacto e principalmente essa aplicação, você está olhando para dentro da corporação. Eu vou... Pelo menos nesse primeiro nível de impacto. Algumas coisas aqui a gente não, né, tem que tomar muito cuidado, mas assim, nós queremos se eu dissesse né? para você pega a sua startup, você quer vender para uma grande empresa, e não é grande empresa como a Claro, não, pega todas as grandes empresas, procure a pauta de eficiência operacional delas. Esse é o negócio. E a pauta de eficiência operacional é igual para todas elas. Seja uma empresa pequena ou média. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nesse caso é corporação. Inclusive, mesmo, veja, todas as empresas grandes vão ter um problema de atendimento. Todas. Todas elas vão ter um problema de personalizar para falar com o cliente, todas elas vão ter um problema de NPS, todas vão ter um problema. E todas é igual. Você vai conversar com um fabricante de refrigerante, ele te traz problema. O fabricante de cerveja traz problema. Você vai no banco, você vai no concorrente da Claro, ele te dá... Então, todos os caras têm o mesmo universo de problemas. Rastreamento, é um mesmo problema. Todo mundo tem o mesmo problema. Então, o que a gente fez, eu acho que aí a gente foi ousado, a gente criou uma esteira de experimentação rápida para resolver o problema para Claro. Só que quando a gente resolveu o problema para Claro, olhou para o lado, a gente disse, caraca, velho, dá para levar isso para o mercado. Porque o mercado está tão ávido por esse tipo de solução, que dá essas pancadas de economia, que, vou te dar para ficar... Ou seja, que é melhor exemplo do que o próprio case e o piloto que você faz dentro de casa. E aí, quando o cara chega e diz assim para você, cara, onde é que isso está rodando? Está aqui, vem cá. Vem aqui, conhecer, vem dentro de casa. Aí você abre o dashboard, o cara fala, caraca, vocês conseguiram fazer isso. Dá para vender isso? Dá. Quanto é que custa? Cara, não sei. Mas vamos fazer assim, vamos levar Vocês têm uma fila de produtos prontinhos para serem lançados, certo? Certo. Estamos criando essa esteira. E seja com parceiros, com startups, seja com feito dentro de casa. Por isso que lá no começo, quando a gente estava conversando, você disse que você deixou um pouquinho de lado a questão de segurança pela segurança, né? Como desenvolvimento, e está indo agora realmente para novos produtos. Segurança é um passado, você não deixa de trabalhar com segurança, né? Sem dúvida, não faria sentido. Então, assim, algo, fez parte de uma história da minha vida, muito legal, mas desde quando eu entrei na Eustor, o foco foi cloud, né? E agora no Beyond, onde a gente tem 4 grandes pilares ali de experimentação, né? Que é a parte de networking, inteligência artificial, segurança. E Web 3.0. Então a gente tem conseguido ali experimentar rápido, tracionar rápido e vai. Web 3.0, você pode falar um pouquinho, por favor, Rodrigo? Posso, cara. A gente está fazendo muito do que o mercado está olhando, mas do nosso jeito. Eu acho que eu posso dizer isso. Jeito claro de fazer? E o jeito claro de olhar o problema. Então, a gente tem olhado tecnologias, por exemplo, como SSI, não sei se vocês já viram. Não. Sovereign Identification, que é uma evolução da tua carteira. Cara, vê só, eu sou a Claro, todo mês eu emito para ti um boleto bancário. Então, eu sei o teu endereço, eu sei quem é você, sei onde você mora e tal, sei o número do seu telefone, porque você está comigo. Aí, vou lá, dono de um banco, porra, eu sei que você tem dinheiro, eu sei que você tem um saldo, não sei o quê. Então, por que eu não crio um conceito onde essas empresas passam a ser uma espécie de cartório, você tem o seu chain e você, na hora que você vai comprar alguma coisa numa loja, você dá acesso ao cara da loja ao seu chain. E aí o cara da loja sabe que você vai, eu quero preencher meus dados. Você aproxima teu celular, preenche teus dados completos. Todos eles validados. Então isso está muito forte na Coreia, está crescendo muito na Europa. Cadastra só uma vez, não precisa ficar recadastrando. Mas eu acho que aí remete a um outro problema, que de novo, vou falar algo aqui que nem uma grande maioria não vai concordar, mas é a maneira mais fácil que eu encontrei de ensinar esse problema. A gente não tem um problema de privacidade de dados, a gente tem um problema de propriedade dos dados. Sim, eu vi sua aula, você fala muito sobre isso. Os dados não são seus. Quando você tem o blockchain, os dados passam a ser seus, e você diz quem é que é. E se você quiser morrer digitalmente, você apaga o seu chain e você morreu. Pronto, eu quero morrer digitalmente. Ou seja, se o meu chain numa rede social fosse esse cara e eu quisesse apagar a minha conta, os dados morreriam comigo. Hoje eu pago minha conta,
quando eu quiser recriar minha conta, os dados voltam no estado que eu estava. Mas isso se a empresa entender dessa forma que você está dizendo, né? Então, que ela detém que detém propriedade de dados e que eles são verdadeiramente apagados, porque não acontece isso no mercado, né? Deles serem mas se você apagados. bota no seu chain e você resolve apagar, então esse conceito é um conceito que, obviamente, vai demorar muito para chegar nesse estágio da rede social, mas ele, para você usar isso como mecanismo de autenticação, autenticidade, ele faz muito sentido. Até porque você passa a ter a possibilidade de confrontar informações com autoridades, né, com cartórios diferentes. Então, a gente tem olhado muito esse tipo de coisa. Obviamente, realidade aumentada é um case Tudo fantástico. Isso faz parte da Web 3.0? Faz. A gente olha dentro dessa esfera. Né? Não necessariamente mas faz parte, da esfera. A gente olha dentro dessa torre. Okay. Então, alguns exemplos. A gente tem milhares de equipamentos na rua, com um monte de técnico. Será que se o cara chegasse e eu conseguisse projetar de forma aumentada a configuração que ele vai fazer para detectar problema? Então, a gente joga tudo isso dentro dessa esteira. Tem tido alguns cases interessantes, bem legais. Jogar a IA generativa até para auxiliar isso em tempo real para ele. A IA generativa é essencial para isso, cara. Nesse contexto, ela é essencial para isso. Para ela interpretar, ver o que está acontecendo, transformação de vídeo para texto e etc. Que agora você está conseguindo, a gente tem... Por isso que eu digo, a gente criou uma esteira, cara, realmente interessante. Assim, a Claro, nesse aspecto, ela tá bem posicionada. Uma pergunta provocativa, não sei se é possível também falar alguma coisa. Eu sei o tamanho, tenho uma ideia do tamanho da Vivo, né? Alguma coisa em torno de 120, 130 bi. A Claro está vindo aí com toda a força total. Elas são muito próximas, cara. Elas são muito próximas. Mas você acredita que a Claro, com esse posicionamento tão rápido, tecnológico, vai despontar? Veja, a Vivo também tem a estratégia dela, né? Para isso, são estratégias diferentes em determinados momentos, similares em outros. Certo. Mas que o processo de transformação, e aí, veja, não é Rodrigo Assad que está dizendo, você vai no TM Fórum, o que aconteceu no ano passado, o conceito que mais surgia chamava-se Telco, era a Telco virando tecnologia. Né? Então, Telco virando tecnologia. Então, isso é um movimento que está acontecendo. Então, todas as empresas de telecomunicação, elas de algum jeito ou de outro estão virando tecnologia. Estão começando a olhar... Isso por conta do 5G? O 5G é um potencializador, cara. É inevitável que ele é um potencializador para isso. Mas eu acho que muito mais... Assim, o 5G certamente é um cara muito forte, mas muito mais pela base de cliente que as grandes empresas de telecom têm. Você consegue chegar... Uma coisa puxa a outra, né? Você acaba viabilizando a tecnologia por conta da rede, da sustentação. Isso. Uma coisa depende da outra. E elas se interpolam, né? É bem interessante isso. Então, você ter uma base de cliente grande, você ter a capacidade de chegar, né, nos dispositivos com alta velocidade, com um serviço de qualidade diferente. Tudo isso faz com que seja tecnologia. E aí agora você precisa começar a colocar as camadas de software em cima. O desafio... Que é o que você falou, né? Com proteção, né? E o desafio agora é entender como é que você bota essa camada de software em cima, né? E qual é a camada de software que vai fazer o... Então tá todo mundo ali experimentando, cada um do seu jeito, olhando, cara, eu acho que é por aqui, outro por ali, numa vertical, outra em outra, e a gente vai. Agora, nesse emaranhado de centenas de soluções novas, não estou nem falando das soluções que já estão na carteira, que são outras centenas, eu presumo, né? A produtização disso, de novo, numa corporação do tamanho da Claro, me assusta, né? O tanto que é complexo, que deve ser complexo, você conseguir levar para uma rede de, vou chutar 2.000, 3.000, 5.000 vendedores, esse emaranhado de produtos e soluções e como que eles conseguem entender isso e levar para o mercado em massa. Ou seja, produtização em massa de tudo isso, eu acho que é bem complexo. Também, né? Vamos lá. Como é que é esse desafio para você? A empresa ela é segmentada, então quando você olha ali, vamos começar pelo B2B, né? Você tem uma área de soluções digitais,
só focada nisso. E poucas pessoas sabem. A gente tem a 6ª maior fábrica de software do Brasil. Então, a gente tem capacidade, um outro número que poucas pessoas sabem. A gente tem só de cientista de dados, tem mais de 300. Talvez a gente tenha um dos maiores pools de cientista de dados para ofertar para o mercado, para você fazer IA no Brasil. Então, que interessante. A gente se preparou para isso. Né? Então, a empresa está estruturada para pensar. Quando você olha a BU de soluções digitais, ela está estruturada, ela está bem estruturada, bem desenhada. Então, quando você olha o B2B, você tem uma galera olhando isso. Quando você olha o PME, né, aí você está falando e-mail, o cara ali um ticket mais barato, você tem uma outra galera, eles se conversam, obviamente, porque tem produto que você pode usar de um lado e de outro, mas tem uma outra galera olhando como é que você desenha, né, como é que você vai. E você tem uma outra turma que aí olha o massivo. Então, seria o guarda-chuva que você comentou. Que aí você está falando dos... Não, precisava, né? Precisava estrear. Em cada episódio... Ele solta uma vez, então tá ótimo. Então, você tem ali os seus milhares de usuários, né? Milhões de usuários, na verdade. Então, você tem uma outra galera que olha isso. Então, às vezes, eu posso até dizer assim, tem muito produto, mas você acertar aquele que cola, sabe? Esse é o desafio. Eu vou além. O produto, ok. Agora, o comercial disso, para conseguir colocar numa esteira de produção comercial, realmente, esse emaranhado de produtos deve ser um desafio. Esse cara ajuda muito nisso. Essa é uma das coisas que a gente está fazendo. Padronizar, né? Mais uma pergunta. Por isso que uma das verticais que ele comentou é justamente o marketing. Olha Mais uma pergunta leiga. A Oi foi fatiada. O que chegou até vocês? Cara, eu participei muito pouco desse processo. Não sei nem como te falar. Eu sei que a Claro... É a carteira somente. Ela comprou uma parte da carteira. Nem sei exatamente a região que pegou. Tá. Não fica... Não trouxe nenhum desafio. Não é para... Talvez tenha trazido. Precede a minha entrada na Claro. Tá. Mas eu... não tem muita informação de como é que foi a absorção desses clientes, o que se houve. Isso vem um pouco antes da minha entrada, não sei direito. Eu sei que os clientes estão lá, a gente fez um trabalho, aí já eu acompanho mais de perto de monitoramento de atendimento e etc., mas acho que todos os outros, né, cada uma pegou um pedaço ali, acho que todo mundo fez esse mesmo trabalho. Não teve, não teve muita dor, não. Assim, dor que eu digo... diferença no que faz. Afinal de contas, você traz um cara que é atendido de um jeito, vai ser atendido aqui dentro da casa de outro, você tem que saber, né, o que ele está achando do atendimento, o que ele achou da mudança. Acho que é muito mais nesse sentido aí. Rodrigo, você trabalhou para o Exército Brasileiro. Eu vi uma mençãozinha disso. Você pode contar para nós? Não, posso. Sem entrar em saias justas? Não, é uma licitação pública, tá lá. Tem muito o que esconder nesse caso, então... de novo, aí volta a minha época da Eustor ali. Como eu disse, eu criei uma plataforma de armazenamento de dados. Né? Foi isso que também foi comercializado? Foi. E eu brinco muito, eu só tive uma ação de marketing que eu fiz de muito sucesso, que foi contratar Edward Snowden. Eduardo? Snowden. Snowden. O americano lá que disse que a NSA grampeava todo mundo. Cara, eu era o único brasileiro que tinha um storage na mão. Todos os outros produtos eram internacionais. Ou seja... E você contratou o sujeito? Não. Ele era um cara da NSA que abriu o verbo e falou que todo mundo era grampeado, Entendi. Então, quando ele falou isso, todo mundo, e obviamente o Exército... Todo mundo é muita gente, né? O Exército, inclusive, as Forças Armadas, os caras são muito sérios ali. Eles olharam e falaram, cara, a gente tem que entender esse negócio aqui, porque eu estou salvando os dados, né... daqui da defesa brasileira, eu preciso garantir privacidade, e eu preciso de um fornecedor que seja nacional. Então, foi e ainda é, porque uma parte, a gente ainda tem coisas rodando lá, mas foi uma experiência muito E que interessante, né? Tinha que ser nacional, né? Para calar a boca. Veja, é um processo natural. Eu brinco muito e recomendo, assim, quem quer empreender,
Tem alguns livros assim que eu recomendo. Um deles é O Estado Empreendedor, de uma economista chamada Marta Mazzucati. Se eu não errei o nome dele. Repete, Estado Empreendedor? O Estado Empreendedor, Tá. de uma economista italiana chamada Marta Mazzucati. Cara, esse livro é muito legal de ler. Ela conta basicamente assim, cara, o que o governo americano fez ao longo da história dele? O Estado, o governo, financia a criação de produtos. Esses produtos, obrigatoriamente, eles têm que ser dual. Então, por exemplo, esse carinha que você está digitando aí, Sim. quem desenhou lá atrás, né, quem participou do desenho Com dessa tecladinho QWERTY. dessa telinha de Tá. touch, Telinha touch, tá? não foi a Apple, foi o Tá. governo americano. Só que ele precisava que a tela fosse barata. Porque não dá para você produzir só para o governo americano. Perfeito. Então ela sentou, conversou com uma empresa de um cara visionário. Tá. Os caras, que tecnologia legal, vamos evoluir. Ele lança o tela de touch, que você Tá. opera com o dedo, Tá. conseguiu derrubar o preço, o governo atingiu o objetivo dele de ter isso massificado. Então, tem vários casos que ela... O Estado Empreendedor. É. Que E fantástico. eu fico feliz que, assim, eu acompanho, e aí você começa a entender a diferença de política e Estado, né? Então, tem muita gente que pensa Estado nesse país, que não pensa política. Então... Como tem que pensar os dois, né? Estado e livre iniciativa? O cara que está preocupado em Estado, ele não está preocupado se você está do lado A, do lado B, você está fazendo algo que transcende, né? Assim, que é algo que vai ter que ser longevo por definição, né? O Estado. O Estado, ele é longevo. Tá, perfeito. Ele tem que sobreviver independente do que aconteça. do que aconteça. Tá. Mas a viabilidade e a livre iniciativa. E aí, essa argumentação desse livro, que mostra um pouco do que acontece lá, é que o Estado, que quer ser um Estado grande, ele tem, né, por dever que investir em determinadas tecnologias. E popularizar. Exatamente, e fazer com que isso aconteça. O americano, ele consegue fazer isso muito bem desde a Segunda Guerra Mundial. Sim, com certeza. Muito bem, se você olhar ali. Digital, desde o micro-ondas até... Você vê que o Vale do Silício vem de radar. Radar. Né? De radar aqueles de avião, começa com isso. E até hoje você vê que muito do dinheiro que gira ali é dinheiro do Estado, né, financiando novas coisas. Você vê outros países que fizeram isso muito bem, a Alemanha, Inglaterra, a China, a Coreia do Sul, né? E o Brasil, ele obviamente, aí cada país vem no seu tempo, o Brasil vem tentando acertar ali como é que ele faz. Então, tem pessoas que hoje olham o Estado, né, não são muitos, mas tem, e esses caras tentam, como é que eu posso te dizer, apostar em, cara, isso aqui é algo que tem que dar certo, que o Brasil precisa. Precisa. Estruturalmente, até pensando mais em longo prazo, né? Eu costumo pensar o seguinte, e alinhado com essa teoria do Estado longevo, ou seja, ele tem que olhar de fato o longo prazo para isso. Existem tecnologias, existem P&D, pesquisa e desenvolvimento, que hoje a gente não vai ter resultado no médio ou curto prazo. Só no longo prazo. Só no longo prazo. Então, nesse caso aí, é um investimento pensando na longevidade do Estado e nada mais... É natural que seja através do Estado. Agora, todas as iniciativas que a gente vê, como essa, por exemplo, né, que a gente acabou de citar, tendo uma influência e um financiamento, inclusive privado, ainda que subsidiado pelo Estado. Se o Estado começa a tracionar, que é a argumentação, a iniciativa privada ela vem muito rápido. Porque a iniciativa privada ela é muito boa para identificar boas oportunidades. Né? O Elon Musk que diga, né? Exato. E a gente tem, assim, no Brasil a gente tem muito dinheiro para fazer investimento em startup, em solução. Não estou falando pela Claro, estou falando que tem no mercado. Tem no mercado. Eu faria até um paralelo agora, usando um pouquinho, falando de inteligência artificial, a pesquisa e desenvolvimento em cima de computação quântica, por exemplo. É algo que, para o mercado privado, nesse momento, são pouquíssimas empresas que têm capacidade ou que conseguem pensar no longo prazo para poder fazer algum investimento em P&D de computação quântica. Agora, se for olhar já nos tempos de um Estado, aí já a figura já muda. Eu ia citar esse exemplo da computação quântica, mas eu disse, cara, a gente vai sair muito do tema, mas pelo contrário, está super em cima do tema. É um puta de um exemplo de um
uma tecnologia que você tem que olhar que é de longo prazo. Longo prazo. E O Japão tem um computador mais quântico. A China tem, né? o Google está lançando já comercialmente o dele, a IBM começou, mas quando você olha lá a semente que deu origem a tudo isso, lá atrás você vai encontrar nesses países o Estado fazendo aporte. O Estado fazendo aporte. E é um aporte a internet surge assim, né? A internet não tem como. 2024, 2025, o que eu, cliente da Claro, corporativo no caso, posso esperar, Rodrigo? Cara, eu vou falar pelo Bion, não posso falar pela Claro como um todo, né? Mas como o Bion, o que a gente vai tentar fazer é trazer cada vez mais experiências complementares ao portfólio de telecom. Acho que a gente vai... O que vai me surpreender? Eu vou estar lá no meu desk, o que produto que eu vou ter que irá me surpreender? Não, mas espera aí que eu tenho que fazer uma observação que ele falou em experiências. Você está vendo Exato, que ele não está falando disso, de produto. Isso é uma diferença Ele está ocultando as informações aqui para gente. Não, é super interessante o modelo de pensar como uma experiência. Eu já não estou mais pensando no produto. É uma experiência. Eu já não vendo mais produto, eu vendo experiência. É a experiência do usuário. Isso que ela tem que ser... Cara, eu acho que assim, você vai ver as coisas cada vez mais integradas. Eu acho que isso é uma tendência forte de você conseguir o super app, né, que vai controlar a tua casa, que vai controlar teus filhos, que vai controlar teu banco, que vai controlar quem você é, né? Você ter essa facilidade, eu acho que isso, as telcos, elas têm uma capacidade de tracionar muito mais rápido do que a maioria das empresas. Para isso eles fazem parcerias? Como que funciona? Aí tem de tudo, cara. Tem de tudo. Tem de tudo. E eu acho que o Bion ele entra muito nesse meio. Então, credenciamentos ocorrerá? Então, o que eu faço? Eu lanço desafios ao mercado. Tá. E aí eu vou falar por mim, assim, nem sei se essas coisas podem, mas o que eu acredito? Cara, se eu lanço um desafio para mim tem que ficar aberto 15 dias e só. Tá. Por que 15 dias e só? Porque mais do que 15 dias o cara está criando uma solução para vender, ele não tem ela pronta. Entendi. Então, assim, eu lanço o desafio, em 15 dias eu tiro do ar. Cara, você não respondeu, não tem. Próximo desafio, gira a chave e vai para o próximo, entendeu? Que fantástico. Então, você tem que... Só que a gente chega hoje a dezenas de milhares de startups no mundo todo. Então, a gente não olha mais só o Brasil e tem conseguido uma atração interessante. Agora, se isso vai ser um produto isolado, se isso vai estar embaixo de um brand, como é que isso funciona, aí vem muito dentro da estratégia de cada segmento desses que eu falei para você. Assim, para o B2B não tem muito problema da coisa ser mais desacoplada, mas para o usuário final talvez você tenha que ter uma experiência única, senão um aplicativo tem uma cor de um jeito, outro tem uma fonte de outro, você loga de um jeito, de outro, aí é uma porcaria. Você abre lá, tem 20 aplicativos, X isso, X aquilo, porra, não é legal. Mas voltando à relação B2B, fantástico essa questão dos 15 dias. Cara, de novo, é a minha experiência pessoal que eu acho, que eu aprendi. Eu estou até um livro que está ali na minha mochila, que eu estou lendo agora, que é Por que as empresas devem experimentar mais e rápido. Não, eu estou saindo dessa conversa, Rodrigo, com esse sentimento acelerado. Eu acho que tem que ser, cara. O pessoal brinca comigo lá, diz, cara, tu trabalha a 380 volts. Mas tem que ser, cara. O mundo é muito dinâmico, você tem que estar acelerado. Agora, eu quero aproveitar um pouquinho da experiência do Assad em fusão e aquisição, M&A e essa outra linha de inovação, né? Falando até como inovação. E aí essa estratégia. Como é que faz a sua cabeça em relação a, bom, aqui é uma área que eu preciso ter um crescimento orgânico e ali é uma área que eu preciso ter um crescimento inorgânico. Vale mais a pena ter um crescimento inorgânico e já na outra, não. Aqui eu não vou trazer um inorgânico, vou só no orgânico. Então, são perguntas interessantes, né? Essa não é uma decisão do Bion. Essa é uma decisão um pouco acima de quais são as grandes verticais. Obviamente o Bion participa, mas não é, eu tenho o mandato de, eu vou fazer M&A e saio comprando todo mundo aqui. Não é bem assim que funciona. Então, a empresa, ela tem um direcionamento, ela tem as verticais que ela quer se posicionar, que a gente entende que tem que virar o transatlântico para esse caminho aqui. Tá. Isso, obviamente, não é um negócio
imutável, mas também não muda todo mês. Também não é assim, não é um negócio, esse mês é isso. Um transatlântico para você movimentar leva um tempinho. Não é um negócio que você faz isso, né, a toda hora, estala o dedo, o cara acorda, joga agora para lá, não é bem assim. Então, existem linhas, e em cima dessas linhas tem toda uma estratégia montada para você fazer esses M&As. E aí tem todo tipo de solução é possível. Pode ser parceria, pode ser aporte financeiro, pode ser mútuo, enfim, tem todo tipo de possibilidade. Entendi. Não existe uma cartilha do tipo, no core business eu vou sempre fazer um orgânico e isso tem que ser nosso, agora já onde eu preciso ousar, talvez seja mais fácil fazer uma aquisição e até fazer um spin-off para conseguir brincar um pouquinho com mais liberdade sobre um determinado tema estratégico mais de longo prazo, mas que não está no meu core, né? É o que eu estava pensando. Naquilo que é mais transformacional, que é o que você está falando aí, a gente precisa, que é o grau de incerteza e de risco, ou seja, está muito, muito longe do meu core. Quanto compute, está longe do meu core. Eu sei que vai dar certo, mas está tão longe do meu core que eu não sei o que eu vou fazer com relação a quanto compute. Mas, assim, aí existe uma série de outras tecnologias que transformam, né, as empresas. Então, nesse caso, é mais difícil você convencer, porque você precisa ter mais dados, fatos sobre como vai ser o mercado daqui a algum tempo, olhar 10 anos à frente, mas é algo que é muito provocativo, é muito sexy para você levar para os executivos. Diferente ouvir essa palavra, né? Sexy. É bem... Só que assim, não é o tema que você todo dia acorda, vou lá subir, chegar para o presidente e dizer, presidente, tem que comprar isso aqui. Não é desse jeito. Mas acontece. Acontece, a gente tem que olhar com... Muito cuidado. Muito cuidado, porque é muito longe daquilo que você domina. Então, acho que a grande sacada e a grande preocupação que a gente tem lá no Bion cara, o que é efetivamente transformacional. Perfeito. E que a gente vai errar, vai tentar diminuir mais isso. Então, ou seja, a resposta vem antes de ter a certeza de o que é uma tendência de mercado que faça sentido, ter essa segurança, e aí ter essa segurança que é o mais difícil, né, do que tomar a decisão de ir para uma linha uma analogia que eu acho que eu posso fazer aqui é assim, a Claro é uma empresa de telecom. O maior mercado do Brasil é o agro. Perfeito, com certeza. Então, será que eu não tenho que virar uma empresa de agro? Perfeito. Uma empresa de tecnologia em agro, né? Isso é transformacional. Agora, convencer que você tem que fazer isso e aonde você tem que fazer é uma coisa complicada. Não é simples. Não é, eu acordei... Todo mundo sabe que, sei lá, um terço, sei lá quanto da população do PIB do Brasil vem do agro. Não tem exatamente... Então, assim, é óbvio que você tem que estar no agro, é óbvio que você tem que estar... Agora, o que você vai transformar? O que me faz pivotar de uma empresa de telecom para uma empresa de agro? Isso é uma pergunta interessante. Assim, é uma provocação que Você tem dentro da lista de inovações, você tem olhado muito agro? Hoje nós já falamos sobre isso. A gente tem verticais lá no Bion, então agro é uma delas, agro, educação, health. Mas faz por onde? Porque já que o agro é tão importante, vocês investem tanto no agro como deveria? Veja, o mercado do agro, ele tem várias nuances, né? E aí você tem que ter... a gente tem um produto chamado Campo Conectado, que ele é... Perfeito. Mas isso está no meu DNA. Conectar o campo, se eu não souber fazer isso, eu não sou nem uma telecom. Então, a gente tem um produto muito bom de campo conectado. Mas o agricultor, a pessoa consegue ter acesso a esse produto, de fato? Consegue. Agora, a pergunta que vem depois depois que eu conectei o campo, o que eu faço? O que eu vou usar nessa rede, nessa conexão, né? O que me leva, por exemplo, você citou 5G, o que leva uma indústria a instalar uma rede 5G? Só o 5G pelo 5G não adianta nada, é verdade. Então, assim... É o serviço que você entrega. Exato. Aí entra o IoT, entra a inteligência artificial, entra... Só que aí vem a história do transformacional, né? Sou eu deixando de ser um cara que é uma empresa de telecom para eu virar uma empresa que eu tenho que entender do negócio de fábrica inteligente. Vê que loucura. Sim.
E aí o que é que cidade eu tenho que fazer? inteligente, Cidade de fábrica inteligente, o agro de agro inteligente. Então, Exato. E isso é muito difícil você bater na cabeça chegar, porque vê, todo mundo deve estar dizendo isso, né? Sem dúvida. O presidente da empresa. Sem dúvida. Ele deve receber uns, sei lá. O da Claro e o da Vivo. Da Vivo, todos, da Claro, né? da TIM. Todos. Cara, do Banco do Brasil. Todo mundo deve chegar lá pro cara, pô, tu empresta dinheiro pro cara do agro, pô, tu devia montar uma empresa disso, tu vai vender esse negócio, tu vai ficar... Você vai criar outro banco aqui do lado que vai vender tanto quanto isso. Esses caras devem sofrer muita pressão, muito bombardeio sobre isso, né? Então, eu aprendi que você tem que ter um pouquinho de calma, de olhar, mastigar um pouco, ruminar, entender, experimentar. Cara, deixa eu ver se isso aqui vai dar certo nesse negócio aqui. Pô, isso aqui dá certo. Carlos Slim vem visitar o Bion quando? Ele vem para o Brasil, acho que 2 vezes por ano, é a agenda dele. Normalmente ele vem, alguns diretores ficam ali. Explica quem é ele, né? Senão não faz sentido. É o chefe, né? É o chefe, né? Chefe. Carlos Slim. É o patrão. É o patrão. Eu acho que ele ainda está como um dos mais ricos do mundo, um dos 2, 3 mais ricos do mundo. Acho que ele é, se eu não me engano, o 13º ou 11º mais rico do mundo. E aí ele vem, na verdade ele está muito mais no conselho, né? Agora ele já está fazendo uma transição para a família. E aí eles, eu acho que quem vem já são os herdeiros, né? E, enfim, quando vem a gente deixa um deck de slides sempre pronto. Então, se for chamado, você vai, tá aqui, né? Tá aqui, já o meu melhor slide está aqui, né? Exato, mas eu ainda não tive a oportunidade, não. Você tem uma tríade, né? Ou 3 funções diferentes na vida, bem diferentes entre si, né? Eu acho que o lado acadêmico é o que a gente já falou que... É latente, né? Que é mais... E outra, é mais... Ele indicou livro. Prazeroso, né? Já é a minha cachaça, né? Minha cachaça. Só que hoje ele não usou palavrão. Porque eu já peguei umas aulas dele que ele usa uma linguagem mais realista. Você sabe que eles ficam anotando, né? E tem aposta. Tem? Quantos palavrões eu falo? Bingo! Não, hoje você foi impecável, Rodrigo. Foi impecável. Impecável. Agora, o lado empreendedor e o lado executivo, eu honestamente não sei qual dos dois é mais complicado e te exige mais aí, viu? Cara, o empreendedor, acho que é o lado de criação, ele é um lado, acho que tem sido bem interessante ali na Claro, sabe? Tem sido de olhar de uma maneira diferente, procurar soluções de fora da caixa, né? Pensar isso, eu acho que tem sido uma experiência muito, muito legal. Acho que como executivo você sempre um fracasso, cara, mas eu vou aprender. Eu vou aprender. Como executivo você vai ser sempre um fracasso. Eu estou meio discordando disso, mas... É um fracasso porque eu não tenho a disciplina, né? Eu não tenho o jeito mais formal, né? O idioma. É um grande executivo. Um executivo eu vou ter que aprender muito ainda para chegar lá. Eu não perguntei a idade, não pode perguntar a idade, né? Pode perguntar a idade. Deselegante. Então não fala a idade. Você tem bala ainda na agulha para quantos anos ainda, cara, Rodrigo? Eu posso falar, tem 46, mais 20 anos no mínimo. Tem muito tempo ainda. Não, e assim, uma coisa que eu tenho e tenho total consciência, eu tenho que aprender o lado executivo, né? Eu tenho que aprender. Mas enquanto o lado criativo, empreendedor, estiver gerando mais valor para a companhia... Seu Bion ainda tem mais uma década de contribuição, no mínimo. Olha, eu brinquei um dia desse numa apresentação para um dos vice-presidentes lá, né? Nenhum projeto que eu fiz da minha vida durou menos de 10 anos. Então, beleza, então... Ou eu fico... Tá preparado eu fico no mínimo na Claro 10 anos. A menos que me demita, eu vou ficar lá pelo menos 10 anos. Eu acho que todo projeto transformacional ele é um projeto de longo prazo. Né? Você não consegue... Para criar o Store... Inclusive, eu tenho um livro não, eu vou escrever um livro, já que você falou lá do que já tem o nome. De empreendedor, já são as 10. Isso é uma palestra que eu dei, para mim é a melhor palestra que eu tenho. Que eu falo. Aquela do slide. O slide não, essa não. Essa aí é mais uma coisa. Ele conta um pouco, né, o que é ser um empreendedor aqui no Brasil, né? Como criar empresas de base tecnológica no Brasil. E aí tem uma hora que eu tenho 10
10 slides que eu digo, olha, eu vou contar para você, e aí eu misturo com a história da minha vida, com meus filhos e etc. E aí o último slide, que é o slide 11, na verdade, no slide 10, ele diz assim, em 10 anos você verá que você foi capaz de realizar coisas que as pessoas diziam ser impossível. No seu setor, sem dúvida. E aí é uma foto do meu filho, aí uma foto dele 10 anos depois. Aí quando eu entrei na Claro, né, agora eu tô com 2 filhas, né, agora eu dei um reload. Dobrou. Então tem mais 2 menininhas, tem que agora guardar elas ficarem grandes, igual a ele. Mas eu acho que é essa. Esse desafio ali é um desafio de você criar coisas que daqui a 10 anos a gente vai estar olhando para trás, vai estar lembrando desse bate-papo aqui, vai dizer, putz, olha só quanta coisa legal que a gente fez, que a gente construiu, que a gente... errar e aprendizado, fazer um pouco nesse sentido. Aí eu acho que nessa hora eu vou me tornar um executivo. Você já é executivo. Obrigado, Rodrigo. Cara, obrigadão, cara. Boa. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.